Essa é a quarta videoaula de treinamento para a utilização do software Siga Nestlé. Na videoaula anterior, nós simulamos o acerto do leite em estoque, digitamos os dados de uma rota e o correspondente a uma operação de expedição. Sugerimos que você não pule etapas. Nessa etapa de agora, nós vamos lançar a recepção de leite de terceiros, ver como ficam os relatórios e a gestão da rastreabilidade. Nós vamos chamar a atenção nessa nossa videoaula para um risco de falha na operação quando a sequência da digitação não é respeitada. Então nós vamos falar aqui agora dessa tela. A gente já na videoaula de conhecimento de telas, a gente já tinha demonstrado como criar uma ocorrência extra de frete, ficou demonstrado o conceito por trás disso, que tudo que já era planejado é digitado aqui na tela de coleta, e o que for extra, o que for imprevisto, vai ser digitado aqui, caso você queira fazer a gestão do seu frete também no Siga. É bem importante isso porque, mesmo que você não queira fazer a gestão do frete, fica gerenciado, fica registrado isso no seu próprio software de rastreabilidade quando houver qualquer imprevisto na sua rota naquele dia, ou em qualquer uma das rotas naquele dia. Bom, na tela de recepção de terceiros, que a gente já tinha comentado essa parte conceitual, ou seja, para a gente lançar a recepção de leite que a gente compra de outras cooperativas e indústrias de laticínios para revender ou para usar na fabricação de produtos, a industrialização própria. Nós vamos colocar uma situação aqui exatamente para demonstrar uma falha, uma potencial falha de operação. Nós vimos que nós lançamos como exemplo essa rota 34 que chegou na recepção ao meio-dia. E naquele mesmo exemplo da videoaula anterior, nós colocamos que a expedição ocorreu na verdade, o caminhão chegou às 18 horas desse dia 21, mas o carregamento ocorreu só no início do dia 22, na madrugada do dia 22. Qual é o potencial de erro, de risco de erro nesse caso? Nós estamos aqui na tela de recepção e vamos lançar, vamos aqui para facilitar o nosso exemplo, nós vamos lançar aqui que foi uma rota nesse caminhão. Vamos pegar qualquer caminhão aqui, vai. Esse caminhão aqui, acho que esse a gente já tinha usado, né? Vamos colocar um outro caminhão aqui, esse aqui. Aí se eu usar a tecla Enter vai para o próximo. Eu vou digitar que é dia 21/7 mesmo, às 15 horas. Opa, desculpa. Às 15 horas, esse caminhão que veio lá do terceiro chegou para mim. Vou manter o mesmo transportador. Aqui eu poderia colocar qualquer coisa. A opção padrão é leite integral, mas eu poderia colocar LPD, que significa leite padronizado. Um exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa diferente de leite integral. Aqui eu vou dizer qual foi a origem desse leite, né? Eu posso escolher aqui o meu fornecedor desse leite. Vou colocar aqui que foram mais 10.000 litros. Um exemplo, tá? Vou manter a mesma rota. Vou colocar aqui o início da descarga foi às 15h15. A temperatura vou manter e vou inserir esse registro. Tá. Agora eu vou lançar para qual silo foi esse leite que eu recebi lá do terceiro. Eu vou colocar que foi no próprio silo 7. Lembra que quando a gente fez a expedição na videoaula anterior, a gente usou o leite o histórico do leite do silo 7 para expedir aquele leite, né? Então o que vai acontecer agora? Vou colocar esses 10.000 litros aqui, vou inserir. Olha bem o que aconteceu. Eu lancei que foi expedido
um leite, o início do carregamento à 00h25. E que saiu do silo 7, uma parte do leite dessa expedição saiu do silo 7. Note que essa expedição foi à meia-noite do dia 22, ou seja, do dia seguinte. E aí, como eu aqui lancei fora de sequência, eu coloquei a recepção às 15 horas, a recepção desse leite às 15 horas e enviei esse mesmo leite. Ele está me dando esse alerta, né, porque eu já tinha lançado, para não lançar de novo. Lancei para esse mesmo silo 7. Então, o que aconteceu? O silo, vamos lá entrar na tela de lançamento estoque. O silo 7, que tem agora um histórico de 10.000 litros e um volume físico de 10.000, às 15 horas, esse histórico aqui não participou dessa expedição. Por quê? Porque eu lancei a expedição fora da sequência correta da digitação. Aí, isso poderia acontecer também como uma informação de coleta de leite próprio do seu próprio produtor? Sim. Se eu não lancei os outros leites que chegaram no mesmo dia 21 e que fizeram parte do histórico daquela expedição, se eu não lancei antes de lançar a expedição, aquela expedição fica incompleta. Aí você pode, poxa, mas aí a minha expedição ficou incompleta, mas o volume isso até vai ficar incompleto, talvez ninguém perceba isso. O problema é que não só pela rastreabilidade ter ficado errada e a sua informação não ser uma informação confiável, que amanhã ou depois pode ser submetida a uma auditoria e você ser questionado sobre a veracidade dos seus dados, além disso, o que vai acontecer? Como eu primeiro recebi esse leite para depois expedir, isso lá na prática, mas no sistema eu lancei fora da sequência, então o que vai acontecer? O silo de número 7, que agora tem histórico de 10.000, não vai... quando eu for lançar a próxima expedição, aquele leite que tinha sido usado naquela expedição anterior não carregou o histórico dessa e, por consequência, o histórico desse silo 7 agora ficou acumulado indevidamente. E aí ele vai sendo acumulado indevidamente com os demais leites que forem entrando no estoque. E aí, quando você expedir da próxima vez aquela informação que faltou na expedição anterior, vai sobrar na expedição seguinte. Pode ser que até mesmo o volume em estoque não se esvazie e o próprio sistema não vai limpar o histórico daquele silo. E aí a coisa vira uma bola de neve, vai se acumulando e quando você vê, você tem um histórico totalmente errado e você pode estar vendendo um leite novo para uma empresa ou usando um leite novo para sua industrialização própria. Porém, como você fez em algum momento a sua digitação de forma incorreta, na sequência incorreta, aquilo foi sendo acumulado indevidamente e você vai ter um histórico que não reflete. Ou seja, você está fabricando um queijo, um iogurte a partir de um leite novo, de qualidade, né? E vai, no entanto, ter um histórico de um leite velho. Você vai vender o leite para Nestlé ou outro destino com um histórico de como se fosse um leite velho, quando na verdade não é um leite velho. Então você precisa estar muito atento sobre essa sequência em que você digita as informações. Então, se antes dessa expedição, é lógico que a gente fez isso aqui de propósito para poder mostrar isso para você. Se a gente digitou essa expedição fora da sequência e depois foi completar os outros lançamentos das rotas que chegaram, mas na verdade chegaram antes daquela expedição, então você está digitando fora da sequência, fora da cronologia correta dos fatos. E para que a sua rastreabilidade fique perfeita,
você precisa obrigatoriamente de respeitar a sequência com que ocorreram os fatos. Se chegaram as rotas A, B, C, D, E, F, G antes daquela expedição, você não pode digitar só a rota A e B e já lançar a expedição. Você tem que digitar todas as rotas, sendo ela de coleta ou sendo ela de terceiro, digitar todas essas rotas antes de lançar aquela expedição correspondente. Era isso que a gente tinha para falar a respeito de potencial de risco, um potencial de falha na operação da rastreabilidade, porque você não atendeu a uma sequência correta da digitação. Então nós vamos agora conhecer algumas opções de relatório do programa, e basicamente você tem que vir aqui no menu de interface, na opção relatórios. Eu já previamente gerei os relatórios para que fique bastante ágil a nossa apresentação, mas não vou ficar gerando um por um, porque eu já os gerei antecipadamente. Só para mostrar então aqui, você marca a bolinha que você quer, né, da opção de relatório que você quer, e geralmente ele pede alguma configuração. Por exemplo, aqui ele vai pedir o dia que você quer gerar, né, o relatório refere-se à movimentação diária de leite. Então você escolhe um dia, a gente escolheu o dia 21, e você pode escolher com base na data da coleta ou com base na data da recepção, ou seja, tudo que foi coletado no 21/7 ou tudo que foi recebido no dia 21/7, não importa que dia foi coletado. Então aí você escolhe essa condição aqui e clica em consulta, né? Ele vai pedir para você gravar em alguma pasta do computador. A gente sugere que você acesse a pasta que está na unidade C, que se chama SIGA, que a gente criou na instalação do programa. Dentro da pasta SIGA tem uma pasta chamada relatórios. Você abre essa pasta e manda salvar o relatório que você está gerando. Ele aqui está perguntando se quer substituir. Eu vou dizer que sim, para gerar outro por cima. Então aqui a gente vai ver, olha aí, então, essa é a nossa primeira opção de relatório que a gente está visualizando, né? Em que eu tenho um resuminho. Aqui, obviamente, a gente só tem um exemplo no dia 21/7, que a gente digitou aqui durante o treinamento. Então, mas quando você tiver vários lançamentos no dia, aqui vai aparecer a soma e aqui vai aparecer todos os produtores, onde eu estou com o mouse aqui, todos os produtores foram coletados nesse dia. E essas outras informações aqui de resumo, total de pró e contra também, do dia. Eu vou abrir aqui uma opção para a gente ver, então. Esse foi o relatório de movimentação diária, né? E eu, então, também teria outras opções de relatório, como, por exemplo, o relatório de pró e contra por rota, em que eu visualizo rota por rota e o total de leite que foi coletado, o total de leite que foi recebido, e a informação se houve pró ou se houve contra naquele dia, para aquela rota. Isso aqui é um resumo já do período de referência, no nosso exemplo aqui, julho de 2017, já é um resumo de rota por rota. Vamos ver então uma próxima opção de relatório. Esse aqui já é um relatório de lista para pagamento de frete. Aqui também, uma vez, é só exemplo, né? Se você tiver 10 transportadores, vão aparecer os 10 aqui, um abaixo do outro, o código dele, o total que ele tem a receber, o total de quilômetros que ele percorreu no período, a média em reais por quilômetro que ele recebeu, o total de leite que ele coletou, a média em litros por quilômetro do serviço daquele transportador. Então isso vai aparecer a cada transportador, essas médias aqui. E ao final, o total dos totais mesmo, o total de cada transportador somado vai dar esse total aqui dessa segunda
segunda tabela que vai aparecer aqui. Vamos ver então o próximo relatório. Esse é um relatório detalhado de cada transportador. No nosso exemplo aqui, eu pedi um relatório do transportador código 23, e aí aqui ele vai me apresentar todas as rotas que esse transportador fez, e a informação de cada rota que ele fez, se gerou para contra, e aqui embaixo o total de rotas mais o total de saldo de ocorrências que foram autorizadas para ele, o total a pagar. É bastante interessante essa parte de gestão do pagamento de frete do Siga Nestlé. É muito interessante você avaliar, se caso você não tem um controle tão detalhado, você pode até considerar a hipótese de passar a controlar o seu pagamento de frete pelo Siga. Esse próximo relatório aqui é um relatório de gestão das expedições de leite. Então aqui vai aparecer sempre dia a dia, como a gente só tem exemplo de lançamento no dia 18, 19, 20 e 21, vamos ver aqui embaixo, ó, a gente só vai ver esses dias. Quando você tiver o lançamento do mês inteiro, vai aparecer dia a dia do mês inteiro aqui, e aqui abaixo o total das expedições. Aqui, se você observar, aparecem todas aquelas informações, o número de nota fiscal de cada remessa ou expedição de leite, o total de leite, total de quilos de gordura que foram vendidos e os destinos. É interessante que, se você quiser abrir o Excel e jogar esse relatório, abrir esse relatório dentro do Excel, lá você pode fazer filtragens, classificar, somar, fazer todos os recursos que você tem no Excel. Você pode fazer, porque o relatório estando em HTML, você pode abri-lo em Excel. Caso você tiver dúvida nessa parte, por favor, nos consulte, mas é muito simples. Você abre o Excel e manda abrir o relatório que você gerou lá no Siga, que ele vai sempre gerar nesse formato HTML, que é um formato conhecido lá pelo Excel. E aí você abre pelo Excel e tem todos os recursos que o Excel te oferece para gerenciar as informações que estão presentes ali naquele relatório que você gerou. O próximo relatório seria o relatório de leite de terceiros, ou seja, todos os leites que você recebeu de terceiros. Aqui vai aparecer a identificação de cada terceiro que você compra leite, o tipo de produto que você compra dele, a data de chegada, a data de descarga, quanto tempo de espera o caminhão levou para ser descarregado, e o volume de cada carga e no final o total geral. A próxima opção de relatório seria essa recepção de sólidos, que é bastante interessante também, vai apresentar rota por rota, todas as rotas que você recebeu, o volume medido. Olha que interessante essa informação aqui também. Como a gente informa o tamanho do caminhão, tá, a capacidade de carregamento no caminhão, ele vai te dar essa informação aqui para você poder gerenciar. Olha que interessante. Você observa que algumas rotas ou alguns caminhões estão andando mais vazios que outros. Ó. O ideal seria andar aí para cima de 90% da taxa de ocupação, mas a gente tem exemplos aqui de 60%, até de 30% ou 50% de ocupação, ou seja, o caminhão está andando vazio. É o caso de você observar por que isso está acontecendo. Esse relatório então gera essas estatísticas, informações, todas para você. Total de quilos de leite, ó, com base nos resultados das análises que você lançou de cada rota, o sistema calcula o total de quilos de leite que você recebeu, não só em litros, mas em quilos, total de quilos de gordura, total de quilos de extrato seco total, e a crioscopia de cada rota. E aqui embaixo, olha que interessante, aparece um resuminho do dia. Se você for lá no final do relatório, você vai poder observar que tem o total geral. Então, se você tiver, igual nós estamos aqui parado no dia 21, se eu estivesse lançando desde o dia 1º até o dia 21, esse total geral aqui representaria o acumulado do mês até o dia 21. Então, você tem a informação sempre
à medida que você vai lançando a informação no programa, na sequência, como a gente viu que é importante, sempre na sequência correta, na cronologia correta, a qualquer momento você pode obter um relatório até aquele momento, com a informação até aquele momento. Aqui, como a gente viu, a gente só tem exemplo de lançamento do dia 18, 19, 20 e 21. No dia 22 a gente lançou aquela expedição, né? Então eu tenho, nesse relatório que se chama resumo diário, eu tenho aqui um resumo onde eu posso visualizar o mês inteiro numa única folha de relatório. Quanto que eu coletei, quanto que eu recebi, quanto que eu expedi por dia, e aqui embaixo os totais, né? Os totais acumulados naquele período. Mais um relatório aqui seria o relatório que eu posso obter detalhado de um produtor específico. No nosso exemplo aqui eu pedi um relatório do produtor de código 941, e aí mostra quais foram os caminhões que foram buscar, quais foram os transportadores que estiveram lá naquele ponto de coleta, as datas de início e que horas o leite daquele produtor foi recebido dia a dia. Olha que interessante. Então você sabe exatamente, se você tiver a dúvida e precisar de ter essa consulta, você sabe exatamente que transportador que teve lá naquele produtor dia a dia. E o volume foi lançado para aquele produtor dia a dia também. E no final, o número de coletas feitas naquele período. Aqui a gente só tem exemplo de 3 lançamentos para esse código de produtor, mas quando você tiver um mês fechado, vai ter todos os lançamentos aqui listados aqui, e aqui o total de lançamento. No caso, se for coleta a cada 48, seriam 15 coletas no mês, o total fornecido e a média em litros por coleta. Vamos ver se a gente ainda tem algum relatório. Sim, tem esse relatório da movimentação que a gente gerou de novo lá no início, e a gente não vai repetir então a informação dele, mas a gente já o conheceu, né? Bem, então a gente vai continuar com a nossa apresentação agora para a parte do Trace View, mas tendo já conhecido então todas as opções que o sistema oferece, opções de relatório que o sistema oferece. É só você ir trocando essa opção aqui e especificando qual a informação que o sistema pede aqui para você. Por exemplo, se você pedir um relatório de expedição de leite, o sistema vai pedir se é com base na chegada do caminhão ou com base na saída do caminhão que você quer fazer a sua gestão. Ou então, se você escolher todas as coletas de um transportador, o sistema vai te pedir qual é o código do transportador e, mais uma vez, é com base no início da rota ou com base no dia que ela foi data, a hora que ela foi recebida, ou com base no mês que ela foi lançada. Então, é só você atender essa configuração aqui de cada opção de relatório, clicar aqui no botãozinho de consulta. Ele vai te pedir para você indicar qual a pasta que você quer que salva, como a gente fez já aqui para você. Se for necessário, você volta o vídeo para ver a gravação de novo, como a gente fez, né? E manda salvar e pronto, você obtém um relatório. Lembrando que sempre em HTML, você pode abrir o Excel e mandar abrir aquele relatório que você gerou em HTML lá dentro do Excel para poder fazer todas as contas alternativas que o Excel te oferece. Agora nós vamos conhecer as opções que esse módulo aqui do Siga Nestlé oferece. Ele se chama Trace View. É essa opção aqui que a gente vai conhecer agora, que você pode visualizar a sua rastreabilidade, como você poderia ver também no site da Nestlé, você vê por aqui. Primeira coisa que você precisa especificar é se você quer ver a rastreabilidade das expedições que foram para outras empresas, no caso venda para outras empresas, ou se foi da industrialização própria. Uma vez que você especifica aqui, você clica em pesquisar e o sistema apresenta para você
todos os lançamentos. Aqui no nosso exemplo a gente só tem 2 lançamentos para industrialização própria, e quando a gente especifica aqui outras empresas, vamos colocar todas aqui, exportadas e não exportadas, e de novo clicar em pesquisar, aqui já aparece todas as notas que a gente tem de lançamento. Se você quiser especificar alguma coisa, como eu quero ver só as expedições que estão entre os dias tais e tais, você especifica aqui. Ou se você quiser, tem um número da nota fiscal, você já pode especificar aqui qual é a nota fiscal que você quer. E aí, em vez do sistema apresentar várias aqui, vai apresentar só a que você pediu. Ou então, olha que interessante, você pode... eu quero saber só as que eu vendi para o Serra Comércio de Laticínios. E aí manda pesquisar, olha só. Desculpe. Eu deixei marcada a opção data de expedição aqui, por isso o sistema me deu esse alerta. Agora então sim, vamos mandar pesquisar, olha só, aparece só as vendas que eu fiz para aquele destino. É bem interessante essa opção, quando você não quiser visualizar todas as expedições. Nesse caso aqui nós vamos observar a que a gente lançou como exemplo, né? que é a que a gente sabe as informações. Olha lá, ó. Ela teve a saída da expedição às 6 horas do dia 22/7, que foi aquele lançamento que a gente fez de exemplo de 25 mil litros para a unidade de Goiânia lá da Nestlé, que foi aquele exemplo que a gente fez, né? Então você marca a caixinha da nota fiscal que você quer visualizar e vem aqui nesse botão visualizar e o sistema aos segundos que está gerando a informação. E aí, olha aí que interessante, ele calculou então já qual é a idade do meu leite, né? Desde a hora que eu coletei o leite na fazenda até a hora que ele saiu da expedição, o leite mais velho que tinha ali naquele lote, vamos chamar assim, tinha 24 horas de idade, né? Se eu quiser visualizar alguma informação relativa à expedição, análise, estoque e tal, eu venho aqui e clico nesse botãozinho de abrir painel, ó. Então a gente visualiza as informações correspondentes àquela nota que a gente está olhando. Vê a placa do caminhão, vê a data, a hora que chegou, a data, a hora que começou a carregar, todo aquele exemplo que a gente fez lá, está todo aqui, né? A condição de limpeza, o tipo de produto que foi transportado, conhecimento de frete, tudo aqui. Vamos fechar essa tela, vamos abrir as análises que a gente lançou. Olha aí que interessante. A gente pode visualizar aqueles lançamentos que a gente fez, ó, de crioscopia, densidade, extrato seco e tal. Vamos fechar aqui esse lançamento, vamos ver aqui o estoque também, se a gente quisesse ver de qual silo saiu. Olha aí, saiu o tanto de leite do silo 7, o tanto de leite do silo 4. Quando eu levo o mouse sobre, quando está escrito análise sim e eu levo o mouse, eu visualizo os lançamentos que eu fiz para a análise daquele silo, né? E se eu clico aqui em rotas, eu visualizo quais as rotas que participaram. No nosso exemplo aqui só tinha a rota, a rota 34, né? E mesma coisa, tá? Análise sim, você leva o mouse e vai aparecer os lançamentos de análise que foram feitas naquela rota, naquele dia. E se eu clicar aqui em abrir painel dos produtores, eu visualizo também todos os códigos de produtores, aqui aqueles que a gente lançou algum volume de leite, né? Aqui eu tenho o volume lançado para cada um e tal. Então é isso, você consegue visualizar, é como se você estivesse vendo a rastreabilidade completa daquela expedição que você fez. Aqui, se você quiser, você tem uma opção, observe onde eu estou com o mouse, aqui é uma apresentação gráfica, e você tem uma outra tela de estatística, onde eu tenho aqui, olha que interessante, tenho o total de produtores que faziam parte daquela rastreabilidade daquela expedição, né? De volume por produtor, a quantidade de rotas. No nosso exemplo aqui não está com muita informação, né? Mas
a gente, à medida que for gerando esse relatório, visualiza a rastreabilidade, cada uma expedição vai apresentar suas informações particulares, né? Vou clicar nesse botão gerar relatório. Para a gente poder gerar, aí ele já vai me abrir a pasta de relatórios, eu vou mandar salvar. E olha só que interessante, ele já gerou o relatório. E eu também vou visualizar em HTML também. E toda aquela informação que eu vi lá atrás, ó, vai aparecer aqui para mim. Apareceu as informações de resumo da expedição e as análises, o estoque de origem, as análises do estoque de origem, a rota, se tiver mais de uma, vai aparecer mais de uma rota aqui, as análises que foram lançadas para ela e os produtores que faziam parte. Esse relatório aqui, para quando você quiser informar algum destino de alguma empresa que compra o seu leite, você pode mandar esse relatório e dizer, porque olha só, não envolve informação cadastral nenhuma, exceto que tem essa informação do nome do produtor e talvez isso você não queira apresentar. Então você pode abrir no Excel, eliminar essa coluna do nome do produtor e mandar para o seu cliente, aquela empresa que compra o leite da sua empresa, porque você vai mostrar uma baita de uma organização, uma baita de uma segurança na sua informação do leite que você está vendendo para ele, que você está mostrando que você tem tudo controlado, você sabe exatamente a origem do leite que você está vendendo para aquele seu cliente, e eu acho que vai somar muitos pontos para você. Vai ser bem interessante, você vai ter um leite diferenciado do mercado, né? Então era isso que a gente tinha para falar nessa com relação ao SIGA Nestlé, em particular do Trace View, né? Aqui a gente clica em voltar, volta para aquela tela onde eu posso novamente visualizar. Mesma coisa quando eu quiser industrialização própria, eu vou poder visualizar. Desculpa aqui, deixa eu marcar. Eu vou poder fazer a mesma visualização que a gente fez anteriormente, só que do leite que eu uso para minha fabricação própria.